Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição. Vamos aprender equações trigonométricas envolvendo a tangente. Bom, para você saber resolver equações trigonométricas com a tangente, você tem que saber duas coisas. Primeiro, a aula da tangente de um arco trigonométrico. Por exemplo, aqui ó, eu quero saber quais são os arcos que têm a tangente igual à raiz quadrada de 3. Esse x é o arco. E você já sabe que a tangente de 60 e 240, no primeiro e no terceiro quadrante, a tangente é positivo. Isto vocês já aprenderam. Então, a tangente de 60 vale a raiz de 3 e 240, que é 4π sobre 3 também. Mas como que eu descubro aqui que é o 60 e o 240? Bom, a outra coisa que vocês têm que saber, olha o lado direito. Estas equações são equações imediatas. Então, veja bem que ela já está pronta para você resolver na bola. Você percebe que a tangente, você tem que saber a musiquinha, pessoal. O finalzinho da musiquinha. E a tangente é diferente, vejam só vocês. É raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey, hey, hey! Pessoal, aqui você tem que saber quem que é pitolodona, pitolodinha e a do meio. Pitolodona, pitolodinha e a do meio. Bom, se você souber isto daqui, tangente de um arco trigonométrico, mais a tabela dos arcos notáveis, fica muito fácil de você aprender equações trigonométricas. Então agora vamos lá, equações trigonométricas. Resolva no intervalo de 0 até 2π radiano as equações. 0 inclusive 2π. Eu quero uma volta positiva, né, na circunferência, ou seja, no sentido anti-horário, ok? Volta positiva. Então, eu já sei que raiz quadrada de 3 é pitolodona, pitolodona. Então, pessoal, eu quero saber onde que a tangente é pitolodona, né? Quais são os arcos? Se eu marco no 30, ó, 30 graus, olha o tamanho da tangente, vai dar pitolodinha. Então, pessoal, raiz quadrada de 3 é maior do que o raio da bola, que é 1, né? Então, eu já sei que, olha a raiz quadrada de 3, tem que ser maior que 1. Então, este é o eixo da tangente. Então, ó, você vai marcar no eixo e olhar na bola, ó. Esse tamanho aqui, pessoal, vale raiz quadrada de 3, daqui até aqui. Então, é a tangente de 60. E quem que é o simétrico no terceiro quadrante? Então, aqui só pode ser 60 graus e aqui é o simétrico no terceiro quadrante, tem que estar entre 180 e 270. Então, aqui só pode ser 240 graus, ok? Se este pedaço vale 60, até aqui é 180, mais 60, 240, ok, pessoal? E este segmento aqui, ó, eu estou querendo dizer para vocês que esse tamanho aqui, ó, vale raiz quadrada de 3. É isso, pessoal. Resolver uma equação é encontrar o conjunto solução. Enquanto você não encontrar o conjunto solução, você não resolveu a equação. Eu quero a solução em radiano. Então, solução 60 é π sobre 3 em rad. Π é 180. Se eu dividir por 3, dá 60, ok? E 240 são quantos 60? 460. Então, é 4 π sobre 3. Olha só, pessoal, espero que vocês estejam gostando do jeitinho bem tranquilo, ok, pessoal? Agora eu quero saber, perdão, pessoal, quais são os arcos que têm tangente igual a -1? Positivo é acima, negativo é abaixo. Lembrando que aqui é a origem, então abaixo é negativo. Como 1, pessoal, 1 é a do meio, meio de quadrante. Todo meio de quadrante, a tangente vale 1. Lembra, pessoal?
a tangente de um arco trigonométrico, ó, tangente de meio de quadrante é π, 3π, 5π, 7π, todo mundo sobre 4. Ó, ou é 1 ou é menos 1. Então, aqui, pessoal, como eu quero negativo, a tangente é negativo no segundo e no quarto quadrante. Eu quero o tamanho do raio da bola, pessoal. Então, a tangente é meio de quadrante. Eu marco meio de quadrante. Quem são os meios de quadrante, pessoal? Lembra? É π, 3π, 5π, 7π. Tudo sobre 4. Como eu quero negativo? Negativo, pessoal, eu sei que tangente é negativo no segundo e no quarto quadrante. Olha a tangente, pessoal. Então, este tamanho aqui ó, é igual ao raio. Olha, você percebe que é exatamente o tamanho do raio. Ó. Esse pedaço aqui ó, vale 1. Só que como está abaixo, é negativo. Ó. Aqui é a origem, esse tamanho aqui vale 1 negativo, ok? Então, pessoal, quais são os dois arcos? Aqui, aqui. Todo meio de quadrante, né? Mas como eu quero negativo, eu quero só o segundo e quarto, ok? No segundo e quarto quadrante. Aqui é 135, que é o simétrico do 45. É 45, 135, 225, 315. E aqui é o 315 graus. Resolver uma equação, precisa ter solução. Solução, vamos lembrar, 135 são 3,45. Cada 45 é π sobre 4. Então, aqui é 3π sobre 4. Aqui é 5 e aqui é 7π sobre 4. 7π sobre 4. Olha só, pessoal, tem que lembrar disso aqui, ó, meio de quadrante, ó. 45, 135, 225, 315, isso tem grau. Radiano, π, 3π, 5π, 7π, tudo sobre 4. É isso aí, pessoal. Agora, a tangente valendo raiz 3 sobre 3. Eu quero positivo. Positivo, pessoal, eu já sei que é no primeiro e no terceiro quadrante. Raiz 3 sobre 3, vamos lembrar. Raiz de 3 sobre 3 é pitolodinha, pitolodona ou do meio? É pitolodinha, raiz 3 sobre 3. É o do 30. Se fosse pitolodona, seria a raiz 3 que dá 60. E o do meio é sempre 1. Ok, pessoal? Tem que saber. Então, pessoal, aqui, ó. Eu já sei que raiz 3 sobre 3 é pitolodinha. Então, eu marco pitolodinha. Marcando a pitolodinha aqui. Passando pelo centro, né? Centro da circunferência, que coincide com o centro do sistema de coordenadas cartesiana, ok? Aqui eu estou marcando a tangente. Este segmento aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, esse pedaço aqui, ó, vale raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Se eu dividir por 3, é menor que 1. Então, tem que ser menor que o raio. É isso, pessoal. É menor que o raio da circunferência, que vale 1. Então, ó, este arco aqui só pode ser 30 graus. E o simétrico, se esse pedaço vale 30, até aqui é 180, mais 30, eu encontro 210 graus. Solução em radiano, 30 é π sobre 6, porque 180 dividido por 6 é 30 em rádio, ok? Π sobre 6 em radiano. E 210 graus são quantos 30? 730, então é 7 π sobre 6. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo. Agora vamos fazer o próximo. Atividade de número 4 e 5. Então, pessoal, a atividade 4 da VUNESP caiu uma equação envolvendo a tangente, só que essa equação não é imediata. Estas três equações são ditas equações imediatas, porque já está pronto. Aqui, pessoal, você tem que preparar. Eu vou usar aqui, para resolver essa equação, é uma equação
na variável tangente, é do segundo grau. Mas eu não vou usar a Bhaskara. Eu vou usar o fator comum em evidência, a ferramenta mais poderosa da álgebra, fatoração, técnicas algébricas. Então eu já sei que a tangente é fator comum. Tangente de x, ó. Aqui é tangente ao quadrado, aqui é tangente. Então eu pego de menor expoente que é tangente. Tangente x, fator comum. E que não é comum, você vai pôr em evidência. Então vai ficar tangente de x mais raiz de 3 igual a zero. Eu transformei num produto. A soma eu transformei num produto. Quando que um produto de dois fatores dá zero? Ou quando o primeiro fator for zero, ou o segundo fator. Então, portanto, a tangente tem que ser zero, ou a tangente de x, o mais raiz de 3 passa a menos, né? Vai ficar tangente x mais raiz de 3 igual a zero. O mais raiz de 3 passa a menos, então vai ficar tangente igual a menos raiz de 3. Pronto, pessoal, agora virou uma equação imediata. Quais são os arcos que têm tangente valendo zero? A tangente vale zero, pessoal, aqui e aqui. Porque aqui é a origem, pessoal. Então, aqui é 0 graus, aqui é 180 graus e aqui é o 360. Lembrando que a proposta é resolver no intervalo de 0, inclusive, 2π, inclusive. Então, incluir 0, incluir 2π. Então, aqui vai ficar 0, inclusive, 360 também, uma volta positiva na circunferência trigonométrica, que é a bola. Bom, já marquei onde a tangente vale zero. A tangente vale zero, 0, 180 e 360. É como eu disse para vocês. Vocês têm que lembrar, pessoal, tangente de um arco trigonométrico. A tangente de 180 vale zero. A tangente de 0, 360 também. Então, quem sabe isso aqui, fica muito fácil para resolver equações trigonométricas. E onde que a tangente vale raiz 3? Raiz 3, só que eu quero negativo. Negativo, vamos lembrar, negativo é no segundo e no quarto quadrante. Raiz 3 é pitolodinha ou pitolodona? Pitolodona. Então eu marco, pessoal, pitolodona. Marcando pitolodona aqui, olha só a tangente, pessoal. Esse tamanho aqui, ó, que eu acabei de mencionar aqui para vocês, ó, isso aqui vale raiz quadrada de 3. Como está abaixo, é negativo, então vale menos raiz de 3. Então, que arco é este? Este arco aqui e este arco aqui, pessoal. É o simétrico do 60. Lembra? A tangente de 60 é pitolodona. Positivo no primeiro e no terceiro quadrante. E o simétrico 60 é o 120 e 300, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, tem que saber, ó, aqui, ó, 60, 120, 240 e 300. Tudo que tá na caneta verde é pitolodona, ó. Pitolodona, 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 pitolodona. Ou é positivo ou é negativo. Negativo, pessoal. Negativo é no segundo e no quarto quadrante. Positivo no primeiro e no terceiro, ó. Então, tudo que é simétrico do 60, né, pessoal, ou é raiz 3 positivo ou raiz 3 negativo. Ó, diferente disso nunca. Então, ó, a família que está na cor verde é raiz 3. O que está na caneta vermelha vale sempre 1. E o que está na caneta preta é sempre raiz 3 sobre 3. Ó. Todas da família, né, pessoal, simétrico do 30, ó. Do 30. 30, 150, 210 e 330, ó. É sempre raiz 3 sobre 3, ó. Pitolodinha, pitolodinha, ok? Ou é pitolodinha, ou é pitolodona, ou é o do meio, ok? Então aqui eu já sei que o simétrico do 60, né, no segundo quadrante é 120. E aqui só pode ser 300. 300. Solução em radiano é 0 grau, é 0 radiano. 120, 260. 260 é 2π sobre 3. 180 é o π. 300 são 560. Então, 560. Cada 60 é π sobre 3 em rádio. Então, 5 vezes 60, 300. E o 360 é 2π radiano. E vamos finalizar agora com o da PUC. Aqui, pessoal, vocês têm que saber as definições.
as definições que eu já falei para vocês, né? Tangente, cotangente, secante, cossecante, né? Então, ó, aqui secante é inverso do cosseno. Se aqui é S, aqui é C, ó. Tem que inverter a letra, ó. Secante é o inverso do cosseno e cossecante é o inverso do seno. Se aqui é C, aqui é S, ó. Inverso, ó. Aqui é C, então inverte. Então, cossecante de um arco é o inverso do seno desse mesmo arco. Se eu pedisse cossecante de 120, é 1 sobre seno de 120. Secante de 120 é 1 sobre cosseno de 120. Pessoal, é saber definir. É tudo em função do seno e cosseno. Ou é seno ou é cosseno. Tá vendo? Pessoal, é isso que vocês têm que saber aqui, ok? Então, lembrando que a proposta aqui é resolver, é sempre que eu quero resolver no intervalo de 0 a 2π. Então, resolvendo de 0 a 2π, como é que fica isso aqui? Secante é inverso do cosseno. Como está ao quadrado, é cosseno ao quadrado de x. É igual a tangente é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, menos 1. Bom, aqui quando eu tenho uma equação com denominadores diferentes, debaixo desse 1, a tática de preencher com 1 é a coisa mais normal, que é sempre 1, ok? Então, o MMC é cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou multiplicar todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar 1 é igual a seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Eu tirei o MMC. Então, eu já sei que o MMC aqui, de cosseno ao quadrado, e de 1 é cosseno ao quadrado de x, ok? Então, agora, pessoal, não dá para resolver uma equação trigonométrica com seno e cosseno. Ou eu transformo tudo em seno, ou transformo tudo em cosseno. Aqui, pessoal, você tem que lembrar da aula mais importante da trigonometria, Relation Fundamentation. Toda vez que tem expoente 2, você pode trocar. Ou você troca seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, como vocês acharem melhor. O cosseno ao quadrado, pessoal, eu vou usar Relation Fundamentation. Lembra? Olha só. Seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado desse mesmo arco é 1. O que é o cosseno ao quadrado? Se eu isolar o cosseno ao quadrado de um arco é 1 menos seno ao quadrado desse mesmo arco. Então, a partir de agora, faz uma carinha de inteligente e substitui aqui. Então, vai ficar 1 é igual a seno ao quadrado de x menos. O que é o cosseno ao quadrado? Cuidado, aqui é o oposto. Então, ó, oposto do cosseno ao quadrado. O que é o cosseno ao quadrado? É 1 menos seno ao quadrado de x. Se você for fazer direto, cuidado para não errar no sinal, ok? Então, agora vai ficar 1 é igual a seno ao quadrado de x. Este menos se distribui, vai ficar menos 1. E este menos com menos dá mais seno ao quadrado de x. Então, ficou seno ao quadrado mais seno ao quadrado, dá 2 seno ao quadrado. Redução de termos semelhantes. Este menos 1 passa para cá, mais 1. Então, vai ficar 1 mais 1 dá 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por 2 é 1. Seno ao quadrado de x é 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1, portanto, o seno de x pode ser mais 1 ou menos 1. Pode ser mais 1 ou menos 1. Agora, pessoal, vamos lá. Quais são os arcos que tem seno valendo mais 1 e o menos 1? Então, você tem que fazer aqui a circunferência, que é a bola, circunferência trigonométrica. Você já sabe que você quer marcar o seno, ok? Aqui é com sono e aqui é sem sono. Onde que o seno vale 1 positivo? Aqui. E onde que seno vale menos 1? Aqui. Pessoal, então o seno vale 1 no 90 e no 270. Mas agora tome muito cuidado. Aqui, ó, só existe, ó, vamos fazer também a verificação. Só vai existir a secante definição, né, pessoal?
Secante é o inverso do cosseno. O cosseno está no denominador, então tem que ser diferente de zero. Então, eu já sei que, olha só, o cosseno tem que ser diferente de zero. Então, qual é a condição aqui? A condição de existência é que o denominador, o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, zero ao quadrado vai dar zero, e 1 dividido por zero não existe. A mesma coisa aqui também. Tangente é seno sobre cosseno. Não dividirás por zero. Pessoal, então, ó, mas quanto vale cosseno de 90? Pessoal, se eu colocar 90, cosseno 90 vale zero. Então, pessoal, 90 aqui é proibido, porque cosseno de 90 vale zero. E de 270 também vale zero. Então, como é que fica a nossa resposta final? Se eu quero resolver de 0 a 2π, não tem solução, porque seno valendo 1 e menos 1, tudo bem. Mas o cosseno, pessoal, desse arco que é 90, né, seno de 90 sobre cosseno 90, vai dar 1 dividido por zero, que não existe. Ó. Aqui, ó, 1 dividido por zero, que não existe. Portanto, não convém nem o 90, nem o 270. Então, o 90 graus não convém. O 270 graus também não convém. Então, a solução aqui é conjunto vazio, vazio, vazio. Cuidado com a pegadinha, pessoal. Você encontrou que seno vale 1 e menos 1. Mas você tem que prestar muita atenção que só vai existir a divisão se o denominador for diferente de zero. Tem que respeitar essas definições. Ó. Não dividirás por zero. Não dividirás por zero. Muito obrigado, um beijo no coração. Valeu!